dia. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Vamos fechando os nossos olhos, relaxando nossos corpos, entrando em sintonia com a espiritualidade dessa classe, sentindo suas energias, a calma, acalmando os nossos pensamentos, as nossas emoções. Vamos agradecendo ao nosso Deus Pai Criador, a Jesus Cristo, por permitir estarmos aqui hoje, em busca de palavras que acalmam nossos pensamentos, nossos corações, nossas ansiedades, para que podemos fluir essa semana com calma, estabilidade, pondo em prática todos os ensinamentos de Cristo, com muito amor, com a verdadeira caridade em nossos corações. Abençoe a nossa semana, abençoe o nosso domingo, abençoe as pessoas que não puderem estar aqui hoje, os nossos familiares que estão em casa, os nossos amigos que se encontram com alguma enfermidade. Abençoe eles no lugar deles também. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Já estamos acabando aqui o nosso livro da Joana, né? Liberta-te do Mal. Então hoje o capítulo se chama Desafios Existenciais. Bom, Joana de Ângeles começa o capítulo escrevendo o seguinte: a existência física no abençoado planeta terrestre é um contínuo desafio, em razão das ocorrências que se tornam necessárias para a conquista dos valores ético-morais, indispensáveis ao êxito espiritual no empreendimento evolutivo. Ninguém reencarna sem um elevado objetivo psicológico que diga respeito ao refazimento dos caminhos antes percorridos equivocadamente, assim como dos crimes praticados pela insensatez e pelo egoísmo. Renascer no corpo somático é bênção que o Senhor a todos oferece, a fim de auxiliá-los no processo de libertação das mazelas que acompanham o espírito, desde os primeiros momentos em que se lhes apresentaram a razão e o discernimento, concedendo-lhe a responsabilidade pelos atos. É normal, portanto, que mesmo nas existências muito bem planejadas no mais além, ocorram surpresas perturbadoras, não poucas vezes causando inquietação e graves sofrimentos. Aqui já dá para a gente começar a falar bastante coisa. Mas de início a gente já sabe que, falando em reencarnação, nenhum de nós veio ao planeta para passear. A reencarnação é mecanismo de evolução. Então ela tem um propósito. E é um propósito específico para cada um de nós, de acordo com as necessidades que cada um de nós apresentamos dentro do nosso estágio evolutivo. Então reencarnar é um projeto de crescimento, que nos é entregue para que seja executado da melhor forma possível. Mas é um projeto. Então cada um de nós está aqui para realizar o projeto. Se vai realizar ou não, isso é outra coisa. Isso é outra questão. Mas nós estamos aqui para isso.
Então, reencarnar significa trabalhar. Reencarnar significa agir. Reencarnar significa transformar. Não tem outro sentido. Não existe um outro significado, um outro propósito para a nossa existência aqui na Terra. Porque é parte desse processo. O espírito só reencarna para isso. Quando ele atingir o seu estágio crístico, ele não vai mais reencarnar, não precisa mais. Jesus não reencarna mais. Ele veio como pedagogo, como mestre, para ensinar. E só por isso. Mas ele não reencarna mais. Então, se estamos aqui é porque a gente ainda tem esse projeto. A gente ainda tem necessidades, precisamos realizá-las. O aluno que se forma, só quando ele se forma ele deixa de precisar ir para a escola. Enquanto não se formou, ele vai continuar tendo aula toda semana, de fevereiro a dezembro. Não tem como fugir disso. E a reencarnação é um processo específico. Cada um de nós recebe de acordo com as suas características. Aonde o indivíduo tem uma fraqueza ou uma necessidade maior de desenvolvimento, ele vai receber ali a necessidade para trabalhar de forma primeira essa necessidade. E assim vai se ajustando aos parâmetros de conformação que o espírito precisa obter. Aqueles que Jesus veio nos ensinar no Evangelho. A partir disso, o que acontece? O espírito escolhe o gênero de provas a qual ele pretende se submeter. Óbvio, ele não vai escolher sozinho. Principalmente ainda nas condições de início de jornada em que a gente ainda se encontra. A gente é assessorado. Aliás, muitas das vezes essas escolhas são determinadas por espíritos maiores do que nós, aos quais nós estamos ainda seguindo como alunos. Ia ser muito complicado se dependesse somente de nós a escolha das nossas provas ainda. Ia ter fila para pegar a prova da riqueza, a prova da ociosidade, a prova da ausência de trabalho na Terra. A gente ainda não tem essa condição de decidirmos exclusivamente por nós mesmos, mas participamos do processo. E conforme os Espíritos explicaram para Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nós participamos da escolha do gênero de provas a que iremos nos submeter na reencarnação. Cada reencarnação, ela enfrenta um gênero de prova diferente. Isso nós participamos dessa escolha. A pobreza, a enfermidade de nascença, o poder, a liderança, são gêneros de provas. Então, quando a gente nasce em um determinado meio social, numa determinada condição social, isso foi algo que nós aceitamos participar. São os gêneros de provas. O espírito sabe que vai enfrentar isso. Então, antes de encarnar, ele já sabe, ele já reencarna sabendo. Ele vai para o processo sabendo, eu vou passar por isso. Estarei nesse meio, estarei submetido a essas influências. Gênero. E a partir daí a gente desenvolve, reencarna e vai desenvolver dentro dessa condição. Mas, e aqui é o que Joana de Angelis está chamando a atenção, a reencarnação não tem só esse tipo de desafio que nos apresenta. Os desafios existenciais existem esses, o gênero de provas aos quais a gente vai se submeter, mas a reencarnação por si só também apresenta outras acessórias, vamos dizer assim. Além daquelas que foram determinadas para o nosso projeto reencarnacionista, existem outras que são inerentes a esse mundo. A gente não escolheu, não fomos nós que participamos, não foi isso determinado pelo alto, não foi isso colocado, grafado no nosso plano reencarnatório. São desafios inerentes ao tipo de mundo que a gente ainda está vivendo. Nós ainda estamos afetados a viver em um mundo de provas e expiações.
que, como o próprio nome diz, provas e expiações. Não é um mundo de alegrias e sorrisos, um mundo de felicidades e cânticos infinitos. Estamos falando de provas e expiações. Então, além daquele pacote que nós recebemos na nossa programação existencial, a gente terá que enfrentar outras circunstâncias com as quais a gente nem imaginava que poderia passar, mas vamos enfrentar. E aí Joana de Ângeles descreve algumas, que muitos de nós vamos nos identificar com. Então diz ela sobre essas ocasiões extraordinárias. Às vezes é um amigo querido que, sem motivo aparente, transformou-se em adversário ferrenho. Às vezes é um ser amado, em quem a confiança era uma rocha, que se afastou do convívio, apresentando explicações esdrúxulas e inverídicas, como a habitual frase: o amor acabou-se, como se esse fosse o líquido a se derramar do seu vasilhame até o esvaziamento. Mais adiante, é a enfermidade inesperada, produzindo desconforto e insegurança quando a saúde se fazia mais necessária. Noutras vezes são as dificuldades econômicas, gerando aflições sem nome, perseguições inclementes, semeando discórdias e impedimentos ao avanço, surgindo agressões de todo porte, magoando o cerne do ser, em forma de inquietações íntimas ou ressumar de conflitos emocionais que geram angústia e desencanto. São as circunstâncias da vida no mundo de provas e expiações. Perder o emprego por conta de uma traição de um amigo, por exemplo. O relacionamento que se imaginava sólido e duradouro e infinito, eterno, que acaba de repente por motivos às vezes muito banais ou muito mundanos. O dinheiro que se vai, a saúde que se vai. Que a gente tem que separar algumas coisas. Às vezes a enfermidade pode ser planejada, pode fazer parte do processo de reencarnação. Nascer com uma enfermidade de nascença, né? A pessoa traz isso de nascença, algo congênito, mas outras a gente adquire aqui, não fazia parte do nosso projeto reencarnacionista. A gente adquire, desenvolve. A pessoa que vive diariamente envolta em raiva, envolta em conformismo, envolta em ódio, intolerância, ela vai achar algo nesse sentido. E não era programado, nem precisava passar. Estava no projeto, mas vai encontrar. Então são coisas que a gente está sujeito a receber. Como é que a gente vai saber qual que é uma e qual que é outra? Para lidar com isso da melhor forma possível. Como é que a gente consegue identificar isso aqui devia ser parte do meu projeto reencarnacionista. Isso aqui era algo que eu estava no meu gênero de provas, aquele que eu escolhi, participei da escolha. Isso aqui não, isso aqui é coisa do mundo. Isso aqui é coisa das circunstâncias do planeta, de provas e expiações. A gente está aqui, então vai enfrentar. Como é que a gente consegue fazer essa distinção? Então, não tem distinção. Significa que a gente vai ter que enfrentar ambos os tipos da mesma forma. Da mesma forma. Qual que é a forma que devemos enfrentar essas tribulações? O Jesus diz aqui: com muita alegria. Com muita alegria. O indivíduo pode perguntar: mas então eu tenho que ser masoquista? Ser alegre na dor, no sofrimento, no desconforto? Não tem nada a ver, não é esse o caso. A alegria aqui ela vem num sentido muito mais amplo, muito mais profundo. E está ligado, essa alegria está ligada ao que Jesus veio nos ensinar lá atrás. Precisamos continuar lá até hoje.
porque estamos na mesma situação, no mesmo contexto que Jesus identificou há 2000 anos para passar essa lição. Jesus nos disse exatamente: no mundo tereis tribulações, mas fiquem em paz. Fiquem em paz, porque eu venci. Eu vos dou a minha paz para essas tribulações, porque eu venci o mundo. E vencer o mundo é a síntese da grande alegria da vida. Porque vencer o mundo significa receber todo tipo de tribulação, todo tipo de agulhada que a reencarnação pode nos oferecer e nos oferece, sabendo que essas agulhadas não têm a força necessária para nos tirar da rota, para abalar o nosso projeto de evolução. Por pior que elas possam parecer. Uma situação que ele está vendo hoje, por exemplo, uma situação aí de desbalanceio econômico, de crise, preço subindo, inflação, perder o emprego é uma circunstância muito complicada. A gente não sabe quanto tempo vai conseguir conseguir se recolocar no mercado. Principalmente para quem tem família, então, para sustentar, é pior ainda. Como que você vai enfrentar isso com alegria? Como que você vai enfrentar isso com esperança? A necessidade de colocar alimento na mesa para os seus filhos, para a esposa, para o marido. Como que vai enfrentar isso com alegria? Você recebeu um diagnóstico, por exemplo, de patologia, você vai receber isso com alegria. E é isso. A partir primeiro da consciência mais básica que a gente já deveria ter. A gente ainda está palmilhando nesse processo, mas é o que a gente já deveria ter adquirido. Saber-se que somos espíritos imortais. Ter essa noção, ela faz tanta diferença. É que a gente não consegue visualizar isso porque a gente ainda não consegue perceber essa realidade da forma mais profunda e verdadeira da nossa vida. A gente ainda não se sente espírito. Nós não se sentimos como espíritos imortais. Então a gente continua achando que é a roupa e não a pessoa que está vestindo essa roupa. Que basicamente a imagem é a mesma. A reencarnação é uma roupa para o espírito. Quando ela acaba, desgasta, você deixa a roupa de um lado e pega outra nova. Agora, a gente continua dando mais importância para a roupa. Então, se a minha blusa furou, descosturou embaixo do sovaco aqui, pronto, eu me desequilibrei, porque furou a minha roupa. Esse furo afetou o meu corpo, a minha pessoa física ficou abalada, assim, ficou atingida pelo descosturar da minha roupa? Não fica. No plano da reencarnação, no plano da existência do espírito, é a mesma coisa. O que acontece com o corpo, as circunstâncias que atingem o corpo, não afetam o espírito. Elas só vão afetar de forma negativa quando o espírito permite que seja assim. E aí a gente cai. E aí, o indivíduo, em vez do enfrentamento correto que ele deveria dar para as suas tribulações, para o seu pacote evolutivo, para o seu programa de crescimento, ele cai na revolta, ele cai no desânimo, ele cai no desespero. E aí você perguntou o que você consegue construir de positivo baseado nessas emoções negativas e instáveis.
Porque quem aqui já tentou pedir conselho para alguém que está desequilibrado emocionalmente? Que tipo de conselho você vai receber? Nenhum que sirva. Ninguém que está em desequilíbrio vai conseguir ajudar alguém. Ninguém que está em desespero vai conseguir ser suporte emocional para quem quer que seja, nem para ele mesmo. Então, o que esse desespero, o desânimo, a revolta vão trazer de positivo para a nossa existência? Nada. Pode trazer mais situações negativas, porque é um ciclo que se autoalimenta. Mas isso porque a gente está permitindo isso. Aí Emmanuel diz aqui, tem um texto de Emmanuel comentando sobre essa passagem, em que Jesus nos incita a mirarmos na sua paz, a paz de quem venceu o mundo, né? E trazer para a nossa realidade, para o campo das nossas tribulações. Eu venci, passou por tudo. Tudo que a gente está enfrentando hoje, Jesus já tinha passado para chegar onde chegou, para ser quem ele é. Ele tinha passado, ele sabia que a gente ainda está descobrindo. E ainda assim, olha, fique em paz. Vejam a minha paz. Tenham a minha paz. A paz de quem venceu. Porque também é para nós. Também é para nós. Mas como que Jesus venceu essa? Como que Jesus conseguiu essa laura? Eu venci o mundo. Qual foi o preço da vitória do Cristo? A Emmanuel diz aqui. Ele fala, Jesus, na sua existência, era alguém que na conceituação do mundo não passava de um vencido vulgar. Porque era pobre. Porque era filho de ninguém. Quem eram os pais de Jesus? Ninguém, um carpinteiro. Ninguém conhecia. Da camada mais baixa da sociedade. Sabia-se, Jesus no momento de entrar em amarga solidão, sabia. Ele estava rezando no monte, pedindo, se possível, para que se afastasse o caso. Ele sabia que enfrentar. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em informação através de um amigo invigilante, Judas. Ele sabia. Dirigia seus companheiros anunciando que eles próprios seriam dispersos. Ele fala para Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Na última ceia, estava se despedindo. Eu vou passar, eu vou embora. E não tem como evitar isso. Vai ter que ser assim. Via-se malquisto pela maioria, perseguido e traído. Quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás. Quem que eu vou libertar? Quem que eu devo libertar? Escolheram Barrabás. Mesmo sabendo que outra opção era aquele que curava, que realizava os milagres, que ensinava a todos. Toda a região por onde ele passou. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a qual se inclinaria condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aí diz Emmanuel, quando te encontres em crise, lembra-te do mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Mas a que preço? Sabemos que a vitória do Senhor veio pela cruz, em que foi imolado. Vencido, vencedor. Derrotado, triunfante. Jesus não escapou da cruz. Ele se tornou vencedor mesmo com a cruz. Então a lição que ele nos deixou e que ele nos incita a seguir é justamente essa. A gente está passando por tribulações? Tá? Todos nós aqui temos. Se cada um pudesse trazer a sua lista resumida
e dessemos 15 minutos para cada um de nós falar aqui, a gente não ia conseguir esgotar. É normal, faz parte. Mas por que isso faz parte? Qual que é a diferença de saber entre um aluno que está cursando o doutorado e outro que está no segundo ano fundamental? Muito mais coisa. Aquele que já galgou a escala da educação, né, do plano de educação, ele já tem muito mais conhecimento e muito menos coisas a saber. A área que escolheu do que aquele que está começando. Nós estamos começando. Então a gente precisa, como diz Joana de Ângeles, essas tribulações, elas servem para lapidar-nos moralmente, para nos conformarmos, colocar em forma, colocar o nosso espectro moral em forma, na forma do Evangelho. Para isso a gente tem que cortar excessos. A gente precisa desbastar aquilo que é excessivo. Então, o ente da família que é problemático, o insucesso financeiro, as conquistas profissionais, do trabalho, o insucesso amoroso, o insucesso afetivo, estamos lapidando moralmente. Não porque, mas eu vou sofrer pelo sofrer. Não, não é por isso. É a forma como a gente reage a esse sofrimento. A gente pode escolher. O livre-arbítrio nos permite escolher essa reação. Muita gente reage da pior forma possível. O indivíduo chega, e a gente tem visto quantas vezes essas notícias se repetindo nos jornais. Crimes passionais. A relação termina, o sujeito vai lá e mata o ex-parceiro. Essa é a reação que o Evangelho pede. O sujeito agora está virando moda também. O sujeito é mandado embora, ele volta lá e mata o patrão. É disso que a gente tem que se afastar. É essa a ideia que a gente tem que absorver e trazer para o nosso cotidiano. A gente tem que se afastar desse tipo, dessa tentação de receber isso. De reagir dessa forma. Com as coisas que nos afetam a nossa intenção, o meu interesse pessoal. Evidente, hoje, se cada um de nós pudesse pôr em prática o seu interesse pessoal, seria uma vida tranquila para todo mundo, uma vida pacífica, uma vida plana, uma vida que nos colocar em uma posição de serenidade e tranquilidade com relação ao futuro, previsível. Eu sei o que vai acontecer, está tudo em ordem, tudo equilibrado, tudo perfeito. A minha vida vai se desenvolver uma estrada plana no campo azul, florido. Não é assim. Pensar dessa forma é pensar errado. Se algum de nós tinha essa ideia da vida, tem que abrir mão. Porque já começou equivocado. A vida é batalha, a vida é trabalho, a vida é enfrentamento. Mas tem uma razão para que ela seja assim. Porque é só na prova que a gente aprende, é só na prova que a gente consegue medir o nosso progresso. Em todas as circunstâncias da existência, em todas as circunstâncias em que a gente se miscui. Então não pode ser diferente. Aceitando essa realidade, o que nos resta? Reconhecer, e aqui Joana de Ângeles é enfática, reconhecer a bênção que é estar reencarnado. Acima de tudo, a bênção que é estar reencarnado. Você renasceu, mas eu renasci pobre, eu renasci com limitações físicas severas, eu renasci
numa família que parece um campo de guerra. Eu renasci, não interessa, você renasceu. Só isso já representa uma dádiva imensa, porque é a oportunidade de falar, volta, desce e cresça. Jesus não nos induzia, nos sugeria, brilhe sua luz. O palco é aqui, vai lá e brilha. Só a possibilidade de reencarnação já é um presente. Cada vez mais raro, vamos dizer assim, considerando um mundo que tem 8 bilhões de habitantes encarnados, mais ou menos, para uma população de em torno de, segundo dizem os espíritos, em torno de 35 bilhões de espíritos ligados a esse planeta. Então você tem quase, somando tudo, dá quase 5 por 1 a proporção, candidato por vaga. Não é qualquer curso, isso daí não é uma proporção baixa. Quem faz vestibular e quem está preparando já tem essa noção, não é uma coisa tão fácil passar 5 por 1. Para reencarnar, tem fila. Estamos aqui, é bênção. Conseguimos passar pela fila. Primeiro ponto. E segundo, se eu estou enfrentando algum desafio, é porque me consideraram capaz de enfrentar. Não eu que me considerei. Não a gente. A gente ainda não tem condição de se considerar forte. A gente ainda está mais para avestruz do que para o espírito seguro da evolução. Enterra a cabeça na areia, esquece tudo, me deixa no ponto. Mas outros superiores a nós, não, você vai conseguir, você pode. E nos ofereceu a chance, a gente está aqui. Fala, mas vem uma bordoada daqui, vem um gancho de lá, vem uma voadora daqui, não tem problema. Você nasceu forte. Você aguenta, vai com fé. Nada daqui que a gente está enfrentando é superior à nossa capacidade de resiliência. Jesus também nos ensinou isso lá atrás. A gente não lembra, mas ele falou. Ninguém vai carregar um fardo maior do que possa carregar, da capacidade de força. Então, por pior que possa parecer o cenário imediato, superficial, nós estamos com ótimas condições de viver essa encarnação, de tirar dela o maior proveito possível. Daí a razão para que a gente tenha essa alegria. É por isso que não é incompatível pensar, uma vida com sofrimento? Não, tem que viver, tem que ser alegre, tem que estar alegre por isso. Tem. Porque é uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro. Aproveitada, ela vai alavancar ainda mais o nosso progresso. Por isso que a alegria faz parte desse cenário. Quando a gente percebe isso, dá para encarar assim. Não está tão ruim, não. Pelo contrário, né? Ruim estaria se não estivéssemos aqui. Porque aí a gente estaria travado. Ninguém evolui sem reencarnar. Não adianta chegar do outro lado, por maior que seja a dedicação, vou estudar, vou me preparar, vou ouvir os maiorais, vou tentar absorver todo o conhecimento possível aqui, lá nos círculos maiores. Aí você vai das escolas, nosso lar tinha, né, os institutos de estudo, de pesquisa, você fazer tudo isso, decorar as bibliotecas que eles têm. Não adianta, você vai saber. Mas saber não garante, para o progresso, sabendo sozinho não funciona, não serve para nada. Vai ter que descer uma hora. E a gente já está aqui. Desafios existenciais são, cada um deles, oportunidade de crescer. Temos os nossos, aqueles que pertencem ao nosso projeto individual, mas também temos aqueles outros que são inerentes, a gente vai encontrar, mesmo que não tenha participado, não interessa. Todos eles servem para a mesma coisa.
E conforme mais dispostos enfrentarmos, aceitarmos e enfrentarmos esses desafios, mais completa será a nossa passagem aqui. O nosso retorno, né, a contabilidade do sucesso da nossa encarnação vai ser mais alta. Daí que falava, poxa vida, a gente via, né, os relatos dos apóstolos, né, aquela primeira comunidade do Cristo, né, que juntava ali os apóstolos, aqueles discípulos, os 70, depois teve os 500, depois o Pentecostes, enfim, tudo aquela... Eles viviam uma vida pelos padrões materiais, pelos padrões do individualismo que ia da terra, era uma vida terrível. Eu falo, poxa, que motivo que esse tem para cantar? Eles vivem tudo estrupiados, não tem o que comer, não tem onde morar, vestem farrapos, sujos, e tudo capengando. Que raio de vida é essa? E isso a gente vê nos relatos do próprio Evangelho, né? As pessoas que vivem e falam, mas que esse pessoal fica aí cantando? Os cristãos que iam para o Coliseu antes de entrar na arena para serem ao monstro dos leões, estavam cantando. Eles falavam, que gente sem noção é essa? Né? Porque o olhar desse pessoal era um olhar superficial, eles não conseguiam enxergar isso. Agora, onde esses espíritos, o que eles conseguiram para si, tendo esse enfrentamento da vida, com essa alegria, com essa ciência de que aquilo é algo necessário, útil e benéfico. É onde a gente quer chegar, é o caminho que a gente quer percorrer. Eles já percorreram. Então, imitemos, façamos da mesma forma, porque é isso que a gente sabe que dá resultado. A gente tem o retorno, isso deu resultado. Fiquem com a minha paz, porque eu venci o mundo. Então sigam, aguentem, porque vale a pena. Então isso aqui é muito importante para a gente refletir. Num mundo, numa época cada vez mais turbulenta, essa serenidade, esse equilíbrio são cada vez mais essenciais. Sem eles, é muito fácil enxurrada nos verão. A gente ainda não consegue, por nós mesmos, ter essa firmeza. Então a gente precisa dessa paz. A enxurrada leva, sabe? E aí, para a gente voltar depois e recuperar, perder a oportunidade não é uma coisa legal, né? Já que a gente já está aqui, que a gente venceu para estar aqui, então vamos aproveitar. Então reflitam, gente. Se vocês tiverem um livro, quem não tem, encontra na internet. Tem também palestras no YouTube sobre o assunto. Reflitam, estudem, vamos estudar assim, vamos, sabe, trazer isso para o nosso íntimo, para orientar a nossa existência, porque essa alegria ela é essencial, faz parte. Não interessa o que nos circunde, a alegria tem que ser o que preenche a nossa essência, para poder sobreviver e superar tudo isso. Então, agradeço a paciência de vocês. Vocês tenham um ótimo domingo, uma semana abençoada. Que Deus esteja nos acompanhando a todos. Muito obrigado. Agora a gente vai elevando o nosso pensamento, buscando o contato com aqueles amigos espirituais, todos que estão aqui reunidos hoje, que nos receberam, nos envolvendo com essas vibrações tão positivas, propícias a nos estimular a compreensão, o aprendizado e a absorção desses ensinamentos que estudamos hoje. E com o coração cheio de alegria, a gente agradece a cada um desses espíritos amigos que estão conosco hoje, nossos mentores, os mentores da casa, os mentores deste trabalho, por toda a paciência, pela amizade, pela intuição que nos despertam, pela inspiração que nos acendem, pelo companheirismo que nos oferece. E levando mais pensamento, a gente busca alcançar aquele que é a razão pela qual estamos aqui reunidos hoje, aquele
aquele que nos trouxe pessoalmente esse guia bendito de renovação e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol a nos mostrar o caminho, a nos confirmar a jornada e a nos inspirar serenidade, força, fé e esperança para prosseguir na jornada. Ao nosso Mestre Jesus Cristo, o nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a paciência com a qual nos envolve. Que suas bênçãos possam iluminar e aquecer cada coração aqui presente hoje. Que cada irmão possa retornar ao seu meio, transbordando de luz e da alegria das suas palavras, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. E que seja tocado e inspirado a reproduzi-los no seu dia a dia, no seu cotidiano, entre aqueles com os quais convive. Que cada um de nós possa funcionar como uma carta viva do seu Evangelho, replicando pelo nosso exemplo esses ensinamentos que estudamos hoje. E assim a gente possa dar a nossa pequena contribuição para tornar esse mundo, essa família humana, cada vez mais integrada nos mais profundos laços de paz e de fraternidade emanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.